Salmo de número 73, que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio lhes espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. E se eu dissesse, também falaria assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de temores. Como faz como um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e ficou assim, sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal irracional. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguras pela mão direita. Guia-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Esse é um texto, Salmo de número 73, e ele traz para nós aqui algumas lições. Quem de nós, em algum momento, já não questionou, entrou numa espécie de crise existencial ao analisar o mundo à volta? O momento presente tem levado muitos a inúmeros questionamentos ao que está acontecendo. Como crer em um Deus de amor e bondade num mundo repleto de sofrimento? Como não imaginar que Deus não liga para o sofrimento humano quando nos deparamos com o padecimento dos justos, inocentes, nas mãos dos ímpios, dos injustos? De que forma crer na justiça se a cada ano aumenta a distância entre aqueles que são os mais ricos, os poucos detentores de toda a riqueza, enquanto uma multidão tem um mínimo para sobreviver e milhares até mesmo padecem? Você me responderia: isso aí é falta de fé. Questionamentos como este é falta de confiança, é falta disso, é falta daquilo outro. Mas essas declarações foram as de Asaf, regente do coral de Israel, que tinha milhares de vozes, que transformou a sua experiência pessoal num cântico e numa realidade nos fez conhecer o itinerário da sua crise de fé. Teve a coragem de refletir sobre um problema crucial para a fé, sem cair e sem falar em soluções simplistas, soluções fáceis, soluções mágicas, e sem atenuar a dramaticidade da questão com a esperança da vida eterna.
interessante a gente notar esse salmo de número 73, que é o salmo de Asaf, que é justamente essa experiência dele. E neste momento nós vamos então visitar aqui esses textos e aprender aqui algumas lições com ele. Como que nós podemos aprender? Que lições nós extraímos aqui deste momento de crise de fé de Asaf? Nesse momento em que ele passa por uma experiência que em muito nos assemelha a todos nós. Em algum momento da vida, em algum momento da nossa caminhada cristã, vamos nos assemelhar com questionamentos, com crises, com situações em que nós faremos perguntas e não teremos resposta. Esse foi o itinerário. E Asaf, então, ele traz aqui algumas lições. Eu gostaria, então, de compartilhar aqui algumas lições da experiência dele, que talvez pode ser sua, pode ser nossa. E a primeira delas aqui é que Asaf, ele mostra o itinerário da crise, o observar os ímpios. Então essa é a primeira lição, o itinerário da crise, observar os ímpios, foi o caminho, e ele mostra isso bem claro. Verso de número 3 e 12, ele viu a prosperidade dos ímpios. Verso de número 4, não passam sofrimentos e eles têm o corpo saudável. Verso de número 5, não estão livres dos fardos, não são atingidos por doenças. Verso de número 6, vestem-se de orgulho e de violência. Orgulho e violência eram suas vestes. Verso de a essência deles é maldosa e eles vivem então de planejamento mal, do planejar do mal. E o verso de número 10 e 11, o salmista ele traz aqui que eles blasfemam contra Deus, questionando a sua existência, questionando o seu poder, questionando a sua soberania e desafiando. Então essa é a primeira lição que a gente aprende aqui, o itinerário da crise, observar os ímpios. E aqui a gente aprende algumas lições, o fato de que o triunfo do mal, o triunfo da maldade faz doer de verdade. Quando a gente olha o mundo à nossa volta hoje, quando a gente vê os mandos e desmandos, a condução da história, os eventos, as experiências, o que está acontecendo com a humanidade e o crescimento então desses eventos faz doer de verdade, a pessoa literalmente sofrendo por conta disso. Mas há também aqui uma segunda lição que a gente aprende aqui, porque a hiperconcentração apenas no que é ruim, na desgraça, pode tornar um ciclo vicioso que nos deturpa a realidade e produz então uma generalização. A hiperconcentração no ruim, na desgraça, pode tornar um vício, e ela aos poucos vai deturpando a realidade, vai deturpando e criando uma generalização, ou seja, paralisa a vida, faz desistir do sonho, faz desistir da realidade, faz a vida implodir, porque chega um momento que essa dinâmica ela nos implode. A gente entende que não há mais esperança, que não há mais o que fazer, que não há mais solução, e isso implode. Porque a concentração no mal e na desgraça, isso pode se tornar um vício. Mas há uma terceira lição aqui que a gente aprende, o fato de que o ressentimento alimentado alimenta o sofrimento e adoece. No verso de número 21 ele diz: o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu tinha inveja. O salmista aqui, então, ele vai viver de se retroalimentar desse sentimento, desse ressentimento, e isso estava adoecendo o seu viver. Então a primeira lição é que o caminho da crise, o itinerário da crise, ele nos mostra, foi o caminho de observar o ímpio. Mas há uma segunda lição aqui, e a segunda lição é essa, que o impacto da crise que ele nos mostra ao observar-se, a se descrever. Então ele vai mostrar para nós, ao descrever-se a si mesmo, o impacto nele. E ele diz, verso de número 13, foi inútil manter o meu coração puro e ter integridade.
Verso de número 14: o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs eu sou castigado. Verso de número 15: não tenho nem como move o meu interior, eu não tenho o que falar. Eu não sei o que falar. E no verso de número 16, ele diz: não tenho lidar com essa situação, não tenho explicação. Então ele se descreve, ele descreve o seu quadro gerado pelo impacto dessa crise. E aqui há algumas lições que a gente pode aprender. É a questão de que a visão deturpada da realidade, ela produz uma visão deturpada de si mesmo. E olha como que o salmista se olha. Ele se olha a si mesmo com desprezo. Ele tem uma concepção de fracasso. Ele descreve os seus esforços, os seus valores, a sua vocação como inúteis na vida. No imaginário dele, ele é o retrato do fracasso. Na experiência limite dele, ele se descreve a si mesmo, ele condena a si mesmo e a sua própria existência. Porque a visão deturpada da realidade produziu uma deturpação de si, de quem ele era. Mas deixa eu descrever quem é Asaf. Asaf, ele era levita. Asaf teve o seu nome mencionado na boca de Deus para escolhê-lo para a função de ser levita e músico da casa do Senhor. Asaf tinha uma reputação perante o seu povo e era conhecido no meio da congregação como um dos profetas. Ele era um dos profetas. Mas o impacto da crise de observar os ímpios passou ele a descrever-se a si mesmo de uma forma deturpada de quem ele era, ao ponto de condenar a si mesmo e a sua existência. Mas há uma terceira lição aqui que a gente aprende aqui neste salmo, que é a recuperação da crise quando ele contempla a Deus. A beleza do Salmo 73 e o divisor de água desse texto está no verso de número 17, quando ele diz: no mistério de Deus e compreendi o destino deles. A vida dele estava sendo um ciclo de crise, de sentimentos, de ressentimentos, ao ponto dessas crises deturpar a sua realidade, deturpar a si mesmo, a sua concepção de vida, a questionar os seus valores, a sua integridade, a condenar a sua existência, a chegar a dizer que não valia a pena, que não há o que fazer, até que o texto diz que ele entrou no santuário de Deus e compreendeu o fim deles. É interessante aqui, do verso de 7, que ele não faz menção ao templo, até que eu entrei no templo. Porque isso lhe era rotineiro, ele era levita. Estar no templo era uma rotina diária, mas ele faz menção até o dia que ele entrou na presença de Deus. Se há algo que é de qualquer ser humano, é o momento em que ele tem uma experiência, em que ele consegue ter uma dimensão, uma experiência espiritual com Deus. Aqui não é uma experiência de templo, aqui é uma experiência com o divino. Certa vez perguntaram para Rudolf Otto, um filósofo alemão, como que ele descrevia a presença de Deus. Para que ele colocasse em texto, para que ele colocasse uma explicação plausível da presença de Deus. E ele disse assim: olha, eu não sei o que explicar, eu só sei que é um mistério tremendo. E porque ele dizia que essa presença de Deus não é algo do cotidiano, não é algo que é evidente, não é algo explicável racionalmente, mas é algo que vem de fora, é algo que nos alcança, é algo que produz em nós uma experiência e que ela não está no campo da racionalidade, é a experiência com Deus. Portanto, não importa a dimensão da crise
em que nós passamos, ainda o recurso, o divisor e a transformação, ela está quando nós temos um encontro, uma experiência profunda com o Altíssimo. E foi justamente essa experiência de Asaf, até que ele entrou no santuário de Deus. Por quê? Porque se a reflexão racional que ele fez da vida, dos eventos, falhou, e ele mesmo chegou a dizer que não tinha explicação, Deus concede a ele uma nova visão, Deus concede a ele uma nova compreensão da realidade. Deus oferece a ele e concede a ele a capacidade dele ter uma nova perspectiva. E é esse o divisor de águas da nossa vida, é esse o divisor de águas de todos nós, ter um encontro com Deus, até que eu entrei no santuário. E é interessante que, porque esse é o divisor, porque à medida que ele tem uma nova experiência, em que Deus dá para ele, de uma forma sobrenatural, uma nova perspectiva de vida e da realidade humana, tão necessária para os dias de hoje, em que nós olhamos os fatos, os eventos, as narrativas, em que nós olhamos a multidão de fatos e acontecimentos que se dão em toda a esfera global, em que nós começamos a entrar em crise, há uma complexidade que não há de se compreender, seja na esfera pessoal, familiar, seja na sua experiência de vida, seja na tua experiência familiar, ou seja, em todas as dimensões. Quando entramos na presença de Deus, Deus nos dá uma nova visão, Deus nos dá uma nova perspectiva de enxergar a realidade, e essa foi a realidade de Asaf, e essa tem que ser a nossa realidade. Que Deus nos conceda isso. E aqui ele descreve, então, após a experiência do antes e do depois, quando ele passa, então, a ter uma nova concepção do ímpio. E ele diz aqui, isso aqui é um antes e o depois. Olha o depois. Verso de número 18. Certamente os põe. Não há paz no caminho, a ruína, a queda. Percebe que em todo o cenário todo o contexto de crise em que ele esboça para a gente, ele não coloca Deus. Mas no momento em que ele tem uma nova percepção da realidade, ele tem um insight, ele diz assim, até que certamente os põe, ou seja, ele coloca Deus no cenário, ele coloca Deus no fato. E aqui, meus queridos, há uma lição muito profunda. Quando nós olhamos os poderosos, quando nós olhamos as grandes maquinações globais, quando nós olhamos todos os mecanismos de controle da humanidade, todos os eventos que nos afligem, nessa perspectiva, a impressão que dá é que eles terão triunfo, é que eles terão, então, o êxito. Mas quando o salmista uma nova percepção, ele coloca Deus. Deus está no cenário, Deus tem o controle, Deus controla. E ele continua aqui no verso de número 19, tomados eles estão de pavor e de aniquilação, eles vivem em temor, eles vivem com a ansiedade, com medo de serem aniquilados. E no verso de número 20, ele diz assim, tu farás desaparecer. Deus tem controle. Há aqui uma nova perspectiva de Deus na vida do salmista. Deus tem controle. Deus tem controle de tudo. Deixa eu dizer, o império do mal, os controles globalistas, os controles sobre a humanidade, os controles que afligem as pessoas, as famílias. Deus tem controle e Deus é aquele que limita. Há aqui uma perspectiva, um convite de Deus aqui que eu lhe faço. Coloque Deus no cenário, não importa a crise que você atravesse. Coloque Deus em cena, que tu farás, que tu entenderás que Deus é aquele que está em cena, que Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. Mas a segunda perspectiva que ele tem, e a descrição de si mesmo, após ele ter uma experiência com o Altíssimo, está aqui a cura dele.
a mudança de si mesmo. E aqui no verso de número 22, essa é a primeira mudança. Porque o caminho é o caminho de uma espiritualidade madura, não infantilizadora. E ele diz aqui, verso 22, eu agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Há aqui um amadurecimento espiritual dele. Há aqui uma espiritualidade mais madura, menos infantilizadora, menos mágica, simplistas com as coisas da vida. Ele entendeu que ele estava sendo insensato com aquele posicionamento e ele então entra para o caminho de uma espiritualidade madura. Mas aqui há um segundo fato que ocorre, porque ele tem a consciência de que ele não está só. Deus está sobre a vida deles. Deus trouxe a consciência dele. Não está só. Minha mão está sobre vocês. E é o que ele diz aqui no verso de número 23. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão, me sustenta. Há uma nova consciência. Perceber que Deus está com ele, que a mão do Altíssimo estava a todo tempo sobre a vida dele, o sustentando. E não somente isso, ele traz aqui no verso de número 24, que ele tem direção, conselho e honra. Deus lhe dava direções, Deus lhes dava conselhos, honra. No verso de número 25, então ele declara, olha, a tua presença é o meu desejo. Por um momento, por um ápice, os seus desejos eles estiveram em outros lugares. O seu desejo talvez caminhou e percorreu por outras coisas, até que ele consegue entender que o desejo central dele era a presença de Deus. Talvez em muito da nossa crise é porque o nosso desejo ele percorre e busca coisas e algo que não é a presença de Deus. Mas o salmista diz, a tua presença é o meu desejo. E ele continua aqui no verso de número 26. O meu sustento é Deus, porque o resto passa. Verso de número 26. O meu corpo, o meu coração poderão fraquejar, vai passar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Percebe que ele tem aqui a dimensão de entender que o sustento da vida dele era Deus. O resto passa. Esse é o sustento das nossas vidas, Deus. Ele é o sustento, o resto passa. Às vezes a gente tem um descuido e a gente começa a percorrer com os nossos olhos e com o nosso coração a tantos lugares, a tantas coisas, e a gente entende que essas coisas vão nos fazer prosperar, vão nos fazer triunfar, mas ele tem aqui uma consciência clareada pelo Altíssimo dele entender que o sustento dele era Deus. Eu concluo então essa reflexão aqui fazendo uma pergunta para você. O que é bom para você? Hoje, o que é bom para você? O salmista, ele nos diz aqui o que era bom para ele. Verso de número 28, ele diz, para mim, bom é estar perto de Deus, porque Ele é bom. Fiz do soberano um refúgio. Que nessa manhã nós possamos então ter aqui a nossa consciência clareada, que nós possamos então guardar esta reflexão em nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória. Espero que esta palavra tenha encontrado guarida aí no seu coração, possa alimentar e te instruir, que Deus possa abençoá-lo. Este momento em que a gente vive é um momento de despontar de muitas crises, na verdade. Olhar o cenário, olhar a vida, desponta muitas crises, alguns mais,
outros intensas, de tantos eventos, de tantas coisas, mas que nós possamos então ficar firme, que nós possamos então ter a nossa consciência clareada de que Deus é aquele que tem direção e conselho, que Deus é aquele que clareia em nós a consciência de que Ele está conosco, que Ele é aquele que promove em nós o sustento, porque o resto passa. Deus abençoe